Olha, gente, nesta manhã de quinta-feira, quando vivemos as emoções da 44ª edição da Expo Moarama, 17ª Internacional, eu tenho a honra e a satisfação em receber aqui no Bianca News, no estúdio da Bianca FM, ele que tem uma longa e reconhecida carreira política, é daqui da região, foi criado em Maringá, começou no serviço público em 1983, quando foi presidente da Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Estado do Paraná. Em seguida foi secretário de Agricultura nos governos do seu irmão presidenciável Álvaro Dias, do Podemos, também foi no governo de Roberto Requião. Em 94 disputou o primeiro cargo eletivo, foi eleito senador do Paraná pelo PP, filiou-se depois no PSDB, inclusive chegou a ocupar a presidência, a vice-liderança da casa. Defendeu, junto ao seu irmão Álvaro Dias, a criação de uma CPI para apurar denúncias de corrupção no governo federal, aquela época dirigida pelo PSDB. Isso acabou, inclusive, resultando na expulsão dos dois do partido. Em 2006, disputou o governo do Paraná, foi para o segundo turno com o ex-governador Roberto Requião e protagonizou, na minha opinião, e na opinião de todos os paranaenses, a mais emocionante eleição da história do país. É uma incrível disputa pelo governo do Estado, fez 49,9% dos votos, acabou perdendo no último segundo a eleição. Foi decidida nos últimos votos lá com uma diferença de 10 mil votos. Foi líder da bancada do PDT no Senado. Depois disso assumiu o cargo, disputou novamente em 2010 com o atual governador Beto Richa e em seguida assumiu o cargo de vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, onde permaneceu até 2016, quando saiu para andar o Estado do Paraná e formar um projeto de governo. Tenho o prazer e a honra de receber aqui no Bianca News de hoje o ex-senador e pré-candidato ao governo do Estado, Osmar Dias, do PDT, que está acompanhado do deputado Fernando Escanavaca. Senador, é um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a você, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Bianca. E bom dia ao Escanavaca, o Fernando Escanavaca, nosso deputado e meu amigo que me acompanha nessa caminhada. E daqui a pouco, como você disse, nós estaremos lá no Parque de Exposições, que, aliás, boa parte do que está ali foi construído pelo Fernando Escanavaca. Ou quando presidente da Sociedade Rural, ou quando prefeito dessa cidade, que quando ele era prefeito, um dia eu cheguei para ele e disse, olha, um dia ainda nós vamos fazer política juntos. E aqui estamos juntos, pensando num Paraná melhor para todos. O senhor vem participar de uma série de palestras, programações lá do setor agropecuário, aliás, extremamente importante. Como é que o senhor observa essa exposição de Moarama aqui, o senhor que conhece muito do agronegócio, para o Estado do Paraná, para a economia brasileira? O Moarama cresceu muito a cidade em função também da força do agronegócio da região. Então, o que eu vejo é assim, nós precisamos diversificar o agronegócio desta região para que a gente possa atender, inclusive, a demanda por empregos, que as cidades crescendo vão também crescendo as demandas nesse sentido, do emprego, que precisa ter um comércio mais forte, que precisa ter uma empresa de construção também acompanhando esse crescimento para construir casas, prédios. E para isso nós temos que dinamizar a economia desta região. E a forma mais rápida de dinamizar a economia desta região é através do aproveitamento desse grande potencial do agronegócio que nós temos aqui. Fruticultura, precisa de um bom programa de fruticultura na região, para isso tem que ter o apoio do Estado. Nós precisamos pensar seriamente nesta região em aumentar a produtividade por unidade diária, principalmente na pecuária, e nós queremos fazer isso junto com os produtores, trazendo novamente a genética, como nós fizemos no tempo que eu fui secretário de Agricultura, com o programa de inseminação artificial, fazendo a conservação do solo, porque aqui é arenito, e nós precisamos, portanto, conservar este solo para que ele possa continuar fértil. E aí queremos voltar com o nosso projeto de conservação de solos, que foi um sucesso no tempo que eu fui secretário da Agricultura. Enfim, hoje eu pretendo, no Parque de Exposições, ouvir também a opinião das lideranças, daqueles que vivem nesta região. E quero dizer para você que vim de carro e passei pela 323, que está um caos. Assunto que nós vamos tratar já já. O senhor tem gastado, de fato, sola de sapato, eu acho que no ditado popular a gente pode dizer isso, no Estado do Paraná, estado que o senhor conhece muito bem pelo seu histórico político, pela sua história política. O que o senhor tem observado? Quais são as demandas da população paranaense? O que fazer para atender esse estado? Sabe de uma coisa, no meu caso eu gasto a sola da botina, né? Da botina. Mas é verdade, eu ando de carro e
por andar de carro, eu tenho mais oportunidade, como disse o deputado Fernando hoje. Você para num posto, você vai conversando, você para num restaurante, você vai conversando. Quem vem de avião, sai de Curitiba, desce, desce no aeroporto e volta para Curitiba. Eu ando de carro por esse estado há muitos anos e, portanto, conheço cada canto, conheço cada município, cada cidade e sei que nós não podemos fazer um projeto pensando que o estado é igual em todas as regiões. Nós vamos dividir o estado por região, características próprias dessa região e colocar em prática um projeto de desenvolvimento específico para aquela região. Agora, o maior problema que eu tenho ouvido falar em todas as viagens que eu faço são dois os grandes problemas do estado. Primeiro, a questão da segurança pública e o segundo, a questão da infraestrutura. Não é possível mais continuar com as delegacias do Paraná lotadas de presos. Nós temos hoje 10 mil presos nas delegacias do Paraná. E o policial civil, ao invés de estar na rua cuidando do cidadão de bem, ele está na delegacia para cuidar dos presos que estão ali condenados. O atual governador prometeu 14 presídios para abrigar esses presos. Não construiu nenhum. Tem um em construção em Campo Mourão. Mas erraram até no projeto, porque fizeram um projeto para regime semiaberto. Isso significa ineficiência na gestão. Quando você faz um projeto errado, você pagou pelo projeto. E o povo pagou. Então, o Estado hoje é ineficiente. E o que nós queremos nesse Estado é colocar em prática uma gestão de austeridade, uma gestão séria, que possa reduzir os gastos da máquina pública e que sobre dinheiro desta forma para a gente investir pesado na segurança pública do Estado, que merece um tratamento prioritário nesse momento. O senhor falava da questão da segurança pública, nós tivemos 6 secretários de segurança pública no Estado do Paraná. O último assumiu o doutor Júlio Reis, chefe da Polícia Civil. O último secretário caiu em função daquela situação que aconteceu lá na região metropolitana de Curitiba, onde um rapaz que foi morto, ficou na rua 13 horas e foi velado, aliás, lá. E recentemente aconteceu essa semana aqui em Ponta Grossa. Como é que o senhor avalia essa situação pontual desses órgãos ligados ao setor de segurança pública? Falta infraestrutura? O que é que falta? Você vê, você está aqui em Uarama e está atento ao que está acontecendo em Curitiba e Ponta Grossa. E parece que quem está sentado no Palácio Iguaçu não está atento a isso. Não é possível que uma pessoa fique 13 horas na rua para esperar o IML chegar e fazer o trabalho de perícia, fazer o trabalho que compete ao IML fazer para liberar o corpo. Isto, no meu entendimento, é um desrespeito à população. Não é falta de estrutura, falta de gestão. Nós temos hoje um Estado muito ineficiente e eu vou dizer o motivo principal dessa ineficiência. É a indicação política que acaba colocando em cargos estratégicos pessoas despreparadas, pessoas que não têm qualificação técnica para estar ali. Eu digo sempre para o Fernando, para todos aqueles que me acompanham, pode indicar. Se tiver qualificação, eu aceito. Mas se não tiver qualificação, não vai fazer parte de um governo que pretende ser muito eficiente, muito sério e muito austero. Se você não tiver gestão, pode pôr todo o dinheiro do mundo que não vai dar conta de resolver o problema. Você tem que integrar essas polícias, a civil, a militar, a federal tem que participar desse esforço e nós temos que ter o exército na fronteira tomando conta nessa questão da segurança. Agora, pode pôr tudo isso, se o governador não tiver comando sobre tudo isso, não adianta nada. O governador tem que ser o comandante disso, com um pulso firme, pulso forte. É o que eu pretendo fazer, porque não dá para deixar solto um assunto que hoje tira a liberdade das pessoas, porque quem não tem segurança não tem liberdade. A rodovia PR-323 é uma prova também dessa questão da segurança, né? Porque nós temos aqui na região essa importante obra que precisa ser viabilizada. É uma obra importante para o desenvolvimento, para a atração de novas indústrias, de novos investimentos, que tem tirado a vida de muitas pessoas. É uma proposta, uma promessa de 2010, que foi assinada em cartório pelo atual governador e até agora não saiu do papel, apesar de todo o empenho aqui do deputado Fernandes Canavaca, e que ontem me disse, numa entrevista, inclusive, que o senhor tem conhecimento, que o senhor viria pela rodovia, e o senhor falou que de fato veio. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor tem acompanhado essa situação e como resolver este imbróglio todo que se tornou a 323? Rodrigo, eu digo para você o seguinte, nós em 2010 tivemos um debate, porque eu fui candidato contra o atual governador.
E eu disse num debate que eu ia fazer a duplicação dessa rodovia. Ele disse, não, você não vai fazer, quem vai fazer sou eu, porque eu vou ganhar a eleição. Ele estava certo numa coisa, ele ganhou a eleição. Mas ele registrou em cartório, e quem não cumpre o que registra em cartório, imagina se vai cumprir o que fala, né? Então fica difícil acreditar em quem não cumpre um documento registrado em cartório. Mas você usou a palavra que é uma característica de político que não cumpre, promessa. Quem faz promessa em campanha não cumpre depois. Eu não faço promessa de jeito nenhum. Eu assumo o compromisso com o que é possível de fazer. E vou assumir aqui com você, Rodrigo, um compromisso e com todos os ouvintes perante esse líder de Umuarama, que é o Fernandes Canavaca. Não ficará essa rodovia sem duplicação. Nós vamos duplicar essa rodovia. Como? Fazendo uma nova licitação com preço decente no pedágio, não esse preço que hoje tem aí, que é uma exploração. Você que acompanha todo o estado, pelo que eu vejo, sabe o que aconteceu na praça de Jataizinho, onde se cobrava R$ 22,00. E se você tiver a curiosidade de calcular uma carreta com 9 eixos saindo de Umuarama, indo para o Porto de Paranaguá e voltando, ela vai deixar nas praças de pedágio R$ 1.420. Não há o que aguente isto. Isso é explorar o caminhoneiro, explorar o transportador, explorar a população, porque isso vai no custo do alimento, que é repassado, porque quem paga pedágio vai ter que repassar para alguém. Então, Rodrigo, vamos fazer sim. Vamos licitar e no primeiro mês tem que ter o edital pronto para fazer essa licitação, para andar rápido, mas cobrar que a duplicação seja feita. Não esta enganação que está aí, onde os contratos foram escondidos, ninguém sabe o que tem lá dentro, e nós ficamos aí pagando o pedágio e não vendo a duplicação sendo realizada. Vamos acabar com isso. O senhor imagina que isso pode ser feito em quanto tempo? Olha, quando você tem uma licitação pública, você sabe que tem os prazos legais. Eu não quero aqui traçar um cronograma, mas eu te digo uma coisa, eu vou pressionar os órgãos técnicos do governo, se chegar lá, evidentemente, para que este assunto seja resolvido o mais rápido dentro dos prazos legais que for possível. Os prazos legais é que determinarão o tempo em que nós estaremos iniciando a duplicação dessa obra. Ela seria pedagiada por conta da manutenção que depois precisa fazer? Precisa ser pedagiada para ser duplicada. O Requião até discutiu comigo dizendo, eu vou fazer um pedágio de manutenção como aquele que existe em Curitiba, Joinville. Aí não dá, Rodrigo, porque manutenção é para rodovia duplicada. Então, vamos falar seriamente. Tem que fazer o pedágio porque o Estado não tem como pagar essa duplicação. O atual governador, ele antecipou 3,5 bilhões de reais de receitas que seriam do próximo governo. Seriam do próximo governo e dos próximos anos das prefeituras municipais. E ele já repassou esse dinheiro. Você vê, toda semana tem um convênio, tem uma festa no Palácio repassando esses recursos. Mas eles vão fazer falta ali na frente. E a questão equilíbrio das contas do Estado tem que ser tratada também com seriedade. Não dá para sair por aí prometendo fazer com recursos do Estado duplicação de rodovia, porque quem prometer isso pode deixar de acreditar porque não vai cumprir. O governador Beto Richa tomou no seu governo algumas ações que o trouxeram, inclusive, uma perda de popularidade muito grande. Foi um aumento de recursos, segundo ele, para deixar o Estado numa condição de viabilidade, ou seja, de liquidez, e também a questão dos professores, né, que parece que se tornou uma briga um pouco intensa, apesar de que em alguns momentos isso tudo foi muito gerido pelo atual chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. Como o senhor pretende trabalhar com essas duas questões, impostos e as demandas dos professores? Bom, eu tenho visto pela imprensa que muita gente fala em retirar o imposto de 100 mil itens. O programa não é retirar o imposto de 100 mil itens, porque talvez não tenha nem 100 mil itens, né, no comércio. É de 100 mil empresas. As microempresas tiveram lá no tempo do governo do Requião essa política de não pagar impostos. Eu não acho que seja possível você sair por aí prometendo retirar todo o imposto. Mas também não é possível continuar com essa carga tributária que está aí. Vamos ser verdadeiros. O Estado precisa arrecadar para cuidar da saúde, da segurança pública, precisa cuidar da educação, mas nós não podemos
continuar sufocando o setor produtivo com essa carga tributária. O Beto fez um ajuste fiscal. Tudo bem, tem que ser feito o ajuste fiscal. Mas ele não pode se basear apenas no aumento de impostos. Você tem que ter uma política para atrair empresas, empreendimentos, fazer aqui um grande programa de agroindústria, de industrialização do Estado, para você aumentar a base de arrecadação. Se você não aumentar a base de arrecadação, você vai continuar tendo que aumentar impostos. Santa Catarina cresceu no ano passado 4,6%. O Paraná cresceu a metade disso. Por quê? Porque lá tem indústria, mas é insuficiente para promover esse crescimento. Precisamos industrializar esse Estado. É o grande desafio do próximo governo, porque vem uma juventude aí precisando de emprego. E para dar emprego para essa juventude, precisa de empresas funcionando. E na questão da educação, eu digo que todo mundo fala que educação é prioridade no discurso. Não adianta pôr 30% do orçamento na educação, que é constitucional, que é lei. Você tem que chamar os professores, os educadores, para conversar, para que eles participem deste momento de crise que o Estado vive e o país vive, e parar com essa briga, porque brigar com quem leva informação e educação para a sala de aula, eu acredito que é a pior escolha que alguém possa fazer. Eu fui professor, eu tenho uma filha professora e sei do valor que tem os educadores. Eles precisam ser valorizados. E o começo disso é o diálogo, e para falar a verdade, é o diálogo permanente que deve prosperar. E não essa briga permanente que não traz resultado nenhum para a população. Mudando de assunto, mas claro, continuando no aspecto da nossa conversa aqui, senador, nós estamos num momento político e, claro, se discute muito política, né? A sua questão política, aliás, tem sido falada muito no Estado nos últimos tempos, né? Porque o senhor continua no PDT, partido do qual o senhor se diz, aliás, muito à vontade, pelas decisões que toma, inclusive. O senhor não concorda com o projeto nacional do partido e coloca para sua permanência no PDT que segue apoiando o seu irmão. Quer dizer, o presidenciável Álvaro Dias terá o seu apoio aqui no estado do Paraná. E aí o senhor diz o seguinte também, olha, podemos fazer algumas alianças. Aliás, um áudio lá de Cascavel do Show Rural veio para mim, porque eu tenho muitos amigos em Cascavel, trabalhei lá com o Jorge Guirado, inclusive, na KTV, e chegou para mim esse áudio, em que o senhor fala do arranjo político que o senhor faria. Quer dizer, permaneceria no PDT, fecharia uma aliança com o PRB e me parece com o PSD, se não me falha a memória. Não, PSD não. PSB. PSB. Eu queria saber como estão esses arranjos, porque a reunião do PRB era hoje, né? Para discutir essa questão aí. Como é que fica a sua situação política? Rodrigo, eu entendo que nesse momento é muito difícil até você saber quais partidos você poderá contar. Porque tem essa janela que foi eu acho uma tragédia que se aprovou em Brasília, você permitir que 6 meses antes da eleição as pessoas possam mudar de partido. Isso chama janela da infidelidade. E tem muita gente pulando nessa janela para fora dos partidos. Então, você não consegue formar um partido forte no Brasil se você não colocar regras mais rigorosas. A pessoa que sai de um partido, ela foi eleita por esse partido. Então, agora ela abandona esse partido e vai buscar um outro que fica mais fácil a sua eleição. O fundo partidário virou uma moeda forte para comprar candidatos. Esse é o termo. Falar mais um recurso é legal. Tudo bem, é legal. Mas você oferece 2 milhões para um candidato a deputado federal, se ele entrar no seu partido, é a mesma coisa que comprar o passe de um jogador, né? E não é todo jogador que hoje vale 2 milhões. Então, eu vejo assim, a reforma política que foi feita foi uma meia-sola que só beneficia quem tem mandato e partidos grandes. Os partidos pequenos não têm fundo partidário, não têm fundo eleitoral. Eu vou dar um dado aqui para você ver como é que são as coisas. O fundo partidário que eu recebo é de R$15 mil por mês. Por isso é que eu estou andando de carro, né? Eu não sei como as outras pessoas conseguem andar de avião, de helicóptero, porque esse fundo partidário que me fornece aqui no Estado, ele não permite que eu faça isso. Então, uma campanha austera para ter um governo austero depois, com muita seriedade, sem recursos agora, para poder mostrar agora como nós queremos o governo depois. Bom, aí você fala das alianças. Com todos os partidos com quem eu estou conversando, todos eles estão esperando, na verdade, fechar a janela do dia 7 para depois fechar qualquer aliança. Então,
O que eu digo para você? Eu estou aberto para fechar aliança com qualquer partido que queira apoiar um projeto de Estado. Não é um projeto de governo, um plano de governo, é um projeto de Estado, onde, em primeiro lugar, seja mais restrito ao máximo, aliás, proibido, indicação política que não tenha junto o conhecimento técnico. Porque a raiz da corrupção é aí. O sujeito indica um cargo politicamente para ocupar uma função técnica, e essa pessoa ela vai responder a quem indicou e não ao Estado. E quem paga o salário é o Estado, né, Rodrigo? Então, acho que está errado esse procedimento. Então, quem quiser me apoiar vai ter que saber que acabou o loteamento do Estado. Acabou a época da boquinha. Essa época da boquinha é que leva muito dinheiro do Estado pelo ralo. O seu vice, nesse momento, me parece que se desenha para ser o presidente atual da FIEP, é isso? Da Federação das... Rodrigo, vice... Ou ainda não tem conversações? Nós estamos conversando, mas é assim, eu vejo que às vezes tem candidato que promete a vice para 20, 30 pessoas. Eu não faço isso, não. Eu converso, abro a possibilidade de se construir isso. O presidente da FIEP é um nome colocado, mas não existe nenhuma decisão. Essa decisão será tomada lá para frente, até porque gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu já perdi uma eleição por 10 mil votos pela escolha equivocada de um vice, que não foi minha, foi do partido que indicou. Por isso, essa é outra mudança. Eu não vou aceitar a indicação de vice sem antes eu ver a ficha desse vice, se é limpa, em primeiro lugar, se ele é competente e, sobretudo, que a gente tenha o mesmo projeto para o Estado, porque não dá para ter um vice pensando uma coisa e eu pensando outra. O senhor permanece no PDT e apoia Álvaro Dias, é isso, seu irmão? Essa questão do Álvaro, para mim, ela é até ultrapassada, porque o Álvaro é meu irmão, eu tenho lealdade e acho até que o irmão que não apoia o outro não tem caráter. Como eu tenho caráter, não precisa nem me perguntar. Mudando de assunto aqui para a gente encerrar, gostaria de saber do senhor qual é a sua observação, como o senhor analisa esse momento que nós temos no país em que há uma justiça de um lado, há o meio político todo conturbado por vários esquemas sendo descobertos de corrupção, um presidente da República em vistas de ser preso. Isso pode acontecer a qualquer momento, porque não vão mudar a decisão da prisão em segunda instância. Um ex-presidente. Um ex-presidente, perdão. Eu levei até um susto, achei que o Temer ia ser preso. Não, um ex-presidente, me perdoe. Como é que o senhor observa todo esse cenário, senador? Rodrigo, é muito triste para o Brasil estar vivendo esse momento. Sabe, quando o Lula foi presidente da República, ele fez um governo voltado para as classes menos favorecidas. Acho que nunca se vendeu tanta geladeira, tanto fogão nesse país, e isso beneficiou também a indústria, beneficiou o comércio. Ele vinha fazendo um governo que, se não tivesse essa roubalheira, seria reconhecido como um bom governo. Aí veio a Dilma. A Dilma não combateu a roubalheira, além de não combater a roubalheira, teve um governo muito ineficiente. E aí derrubou por terra muita coisa que vinha sendo construída atrás. Mas eu quero dizer uma coisa positiva que foi feita e eu tenho a ver com isso. Eu estava no Banco do Brasil e nunca teve tanto dinheiro para a agricultura e tão barato quanto no tempo que eu era vice-presidente do banco. Por quê? Porque quem escrevia os planos safra era eu. Eu que fazia o plano safra para a agricultura brasileira. E ainda, às vezes, eu vejo algumas pessoas que são, na verdade, ignorantes, que não sabem o que estão falando, que dizem, mas o Osmar esteve lá no governo do PT. Em primeiro lugar, eu estive no Banco do Brasil, que é uma instituição de mais de 300 anos. Segundo lugar, nunca teve tanto apoio e criação de programas novos, como de armazenagem, como tecnologia em granjas de suínos, aves e gado leiteiro, como eu criei. O ABC, que para esta região aqui é interessante demais, que ele integra lavoura, pecuária, floresta, que eu levei para o banco. Então, foi muito importante que tivesse um produtor rural naquele momento, naquele lugar. Agora, com relação ao que fizeram com o país, eu não posso pagar essa conta. Eu não participei da roubalheira, eu não apoiei a roubalheira, o que eu apoiei foi um projeto para o país. E o que eu quero é um projeto para o estado do Paraná e respondo pela minha biografia. Não posso responder pela dos outros. A população tem tido uma certa apatia. É extremamente importante, na sua opinião, essa participação social, para a gente encerrar aqui? Rodrigo, é muito importante. Sabe por quê? Se as pessoas acharem que só tem quem não presta na política,
daí só vai se eleger quem não presta mesmo, sabe? Porque fica bom para quem não presta, fica tudo igual, né? E às vezes eu vejo, assim, pessoas falando, eu vou sair da política. Às vezes eu vejo, por exemplo, o Fernando, meu amigo, desanimado com a política, porque ele também vê, como eu estou vendo, que a população olha para os políticos como se todo mundo fosse igual, e não é. Você tem lambaio na política, mas tem gente séria. Como você tem lambaio em tudo quanto é lugar. Agora, você tem que escolher as pessoas sérias, e vou encerrar a nossa entrevista que você sugeriu dizendo o seguinte, que depois da redemocratização do país, essa é a eleição mais importante que nós vamos ter. Porque ou o Brasil endireita com essa eleição, escolhendo pessoas sérias e competentes, ou vamos continuar brincando de eleição, escolhendo pessoas despreparadas, pessoas desonestas, pessoas que vão levar o Estado e o país para o buraco de uma vez. Nós estamos num momento muito delicado. A população tem que prestar atenção nos candidatos, esquecer esse negócio de partido, esquecer esse negócio de aliança e escolher a opinião da pessoa, a posição da pessoa. A minha posição todo mundo conhece nesse Paraná afora. Portanto, Rodrigo, eu confio que a população vai, nesta eleição, dar sim um rumo certo para o Paraná e para o Brasil. Senador, obrigado pela participação. Num outro momento já o convido aqui para estar com a gente durante a campanha, quando vier novamente ao Moarama, para discutir esse projeto político para o Estado do Paraná e as suas propostas. Satisfação em recebê-lo mais uma vez. Um abraço. Rodrigo, abraço a você, a todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço. E mais uma vez um abraço ao meu amigo aqui, leal de sempre, o Fernandes Canavaca. Está no estúdio acompanhando a entrevista aqui. Eu vou para o intervalo, gente. Nós acabamos de conversar com o senador Osmar Dias, né, que caminha o Estado do Paraná, está aqui visitando o Moarama, encontrando companheiros, vai para a exposição, estará na feira, tem uma programação bastante extensa, né, ele que conhece muito do agronegócio. A gente vai para o intervalo e eu volto já para encerrar o programa aqui. Continue com a gente, 12:01. Bom dia!